Nessa noite, nós temos a alegria de podermos estarmos reunidos no nome do Senhor para juntos contemplarmos a Sua palavra. E eu, na qualidade de servo do Senhor, estamos aqui para servir a igreja naquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Que a igreja ficasse de pé nessa hora. Nós temos um propósito, né? Hoje o pastor Davidson não vai poder estar conosco, mas vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar a Ele as nossas petições, os nossos corações, vamos colocar os nossos amigos de oração, vamos interceder por aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas quem sabe estão nos ouvindo aí pelo canal do YouTube da igreja. O que importa é que a palavra de Deus ela não volta vazia. Quem tem que ser glorificado sempre é o Senhor em todas as coisas. Vamos orar nesse momento. Pai, antes de iniciarmos a palavra desta noite, eu gostaria de apresentar diante do seu altar nosso propósito, que juntamente, ó Deus, hoje, com relação à palavra, nós pregamos a palavra de Deus, mas nós também oramos pelo propósito dos amigos de oração. Para que, Deus Santo, aquilo que nós temos colocado ao longo desses dias, pela graça, misericórdia e amor, o Senhor possa realizar grandes feitos, porque eu sei que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E eu sei que o Senhor ouve a oração daquele cuja sinceridade, ó Deus, se faz presente, cuja verdade está presente também. Por isso, Pai, nós colocamos esse propósito dos amigos de oração, das pessoas que têm buscado ajuda, ó Deus, pelos seus entes queridos, por pessoas próximas ou distantes que estão vivendo lutas, adversidades e tribulação. Tua igreja está de pé, porque ela não está de pé pela sua própria força, mas pela força do Senhor em nós. E é por esta força, ó Deus, pelo sangue de Jesus, pelo seu nome, Pai, que nós clamamos nessa noite, para que antes de começarmos a falar da tua palavra, o Senhor venha nos revestir, o Senhor venha acampar os teus anjos ao nosso redor, venha estender a tua destra sobre as nossas vidas e nos conduzir, ó Deus, em meio a essas batalhas, ó Deus, com mão forte, para que possamos erguer ao final desta caminhada a bandeira da nossa vitória. Todo levante do inferno, Senhor, ó Deus, toda arma forjada ou preparada não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Você que ora neste momento, estando aqui, estando em casa, onde você estiver, coloque a sua oração agora diante do altar de Deus. Coloque a sua vida como intercessor, como atalaia, como sentinela. Coloque aqueles que você ama diante de Deus, porque Ele, o Senhor, é fiel. E nós cremos no socorro do Senhor, como declarou aqui o rei Davi, em meio à perseguição dos seus inimigos, em meio às suas lutas internas e perseguições externas. Em tudo, confiemos naquele que pode todas as coisas. Assim oramos, Pai Santo, colocamos as nossas vidas diante do seu altar, em total dependência, para que em tudo o teu nome seja honrado, glorificado e engrandecido. No nome de Jesus, amém. O texto que nós vamos ler está no livro de Romanos, no capítulo 12, para a nossa reflexão de hoje. Verso 12 somente, Romanos 12, 12, que está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Podemos nos assentar, em nome de Jesus. Queridos irmãs, que hoje estão aqui, e eu fico muito feliz dos irmãos lá atrás, para que juntos, reunidos aqui como família, possamos compartilhar da mensagem de fé, para refletirmos juntos sobre esse chamado poderoso que ressoa profundamente nesse texto, ressoa em nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 12,
tem por tema esforçai-vos. Tem sido difícil nesses dias, né? E essa palavra ela veio de encontro à minha pessoa hoje. Porque todos nós passamos momentos de luta e adversidade. E Deus continua falando, graças a Ele, graças a Deus. O Senhor está falando. E Ele falou ao meu coração nesse texto, cujo tema é esforçai-vos. O apóstolo Paulo nos exorta, como li, alegrai inimigos do mundo, inimigos do pecado, inimigos de Satanás. E por conta disso, nós vamos enfrentar dificuldades, aflições, lutas. E nós precisamos manter a nossa fé, a nossa paciência, a nossa esperança firme, para não desfalecermos em meio a circunstâncias que nos acometem. Principalmente porque o tempo em que vivemos, descrito pelo apóstolo Paulo, que nós podemos chamar de os últimos dias, seriam chamados de tempos trabalhosos. Ele fala isso em 2 Timóteo 3, no verso 1. Ele diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E como tem sido trabalhoso. Talvez estejamos vivendo um tempo, eu vou arriscar dizer que é a pior geração em muitas coisas, né? A pior geração, uma geração que não tem compromisso com a verdade, que se levanta com ousadia contra Deus, que abraça o mundo de uma forma que não deveria, que vive como se Deus não existisse. E por aí vai. Nesses últimos dias de tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo, o nosso esforço, então, como igreja, em nos mantermos alegres na esperança. Aí eu te pergunto, irmãs e irmãos, não é sido difícil muitas vezes permanecermos alegres na esperança? Às vezes nos falta essa alegria. Paciência, ele fala de pacientes, né? Paciência na tribulação. Quem é que suporta estar na luta e ficar calmo? E perseverantes em oração. Porque a tendência quando passamos por provas ou lutas é desanimarmos. Por isso da perseverança. E aí deixamos de orar. Isso é uma falta grave. Será ainda maior à medida que se aproxima a volta de Jesus. Tudo isso que eu falei aqui tem se intensificado como dias trabalhosos, justamente porque Jesus disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam assim. Está escrito. E isso está diretamente relacionado exatamente com essa palavra que Jesus nos entregou em Mateus 24, do verso 3 ao 13. E também o apóstolo Paulo, no mesmo texto em 2 Timóteo 3, eu li só o verso 1, mas do verso 2 ao verso 5. Pois enquanto Jesus declara a respeito de guerras, né, em Mateus 24, de 13 a 13, ele fala de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e o aumento da iniquidade pelo esfriamento do amor. Paulo expõe a podridão do coração do homem, declarando sua avareza, sua crueldade, sua falta de amor, sua presunção, seu orgulho, sua soberba. Ou seja, igreja, de um lado Jesus revela os sinais externos da natureza em colapso, né? Porque ele diz que isso aconteceria nos dias que antecedem a sua volta. E por outro lado,
Paulo expõe os sinais internos do coração do homem natural, o homem sem Deus, que trará à tona o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Todas essas duas explanações, tanto a de Cristo como a de Paulo, está mostrando a condição dos tempos trabalhosos que antecedem a volta do Senhor. São sinais. Ele disse que o amor de muitos se esfriaria, mas não o amor de todos. Então eu creio que ele não falou isso para você, para mim, para nós que estamos aqui. É pela fé que perseveramos, mas temos que estar atentos, porque nesses tempos trabalhosos e difíceis, igreja, tanto pelo o que acontece ao nosso redor, como as lutas internas aqui dentro de nós, nossa chamada, hoje é esforçai-vos. Porque Deus está do nosso lado. E de que forma então eu farei isso? Talvez essa seria a pergunta mais direta, Como é que eu faço, pastor? Porque você não sabe do meu problema. Você não sabe do que eu estou vivendo, você não sabe do que eu estou passando, a luta. Às vezes você está bem num dia, mas no outro, só a misericórdia. Fora as surpresas que acontecem. Mas todas essas provas fazem parte da nossa caminhada. Se você é servo, se você é serva do Senhor, nós temos que crer que Deus é justo e Ele está olhando para você. Ele está vendo você. Ele está ouvindo as suas orações. Então a primeira coisa que eu possa compartilhar com a igreja, que eu também aprendo com isso, de que forma eu farei para me esforçar? Primeiro, como disse o apóstolo Paulo, vou me apropriar das palavras dele. Alegrai-vos na esperança. Diga comigo, alegrai-vos na esperança. A primeira parte do versículo nos chama a essa, e nos intima, Se alegre na esperança. Não adianta você passar pelo problema carrancudo, chateado. Que testemunho você está dando vivendo assim? Crendo num Deus que pode todas as coisas. O que, porventura, seria então essa esperança, pastor? A esperança na Bíblia, igreja, não é apenas um sentimento positivo, Não são palavras de positivismo, não são palavras de determinação, mas uma convicção, porque isso se chama fé, profunda que molda a vida e a maneira de enfrentar o futuro. Paulo vai dizer que esperança que se vê não é esperança. É um dom de Deus que fortalece a fé e nos permite perseverar em meio às nossas adversidades. Então, igreja, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz no capítulo 6, nos versos de 17 a 19, o seguinte: ele nos ensina aqui que a esperança é a âncora da nossa alma. E para que serve a âncora? Prender, para segurar, para te dar ao navio a segurança que ele precisa naquele momento, ficar parado ali, num ponto no meio do mar, por exemplo. Mas o texto diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a sua imutabilidade, do seu conselho aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Somos nós. Se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, esperança da salvação, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Eu li só a parte A do verso 19, que é a parte que interessa até aqui para nós. É a certeza de que, independentemente das circunstâncias, minhas irmãs, meus irmãos, Deus está no controle. E às vezes é difícil, Você está ali no problema, na luta, na adversidade, seu foco está no problema e nós nos esquecemos que Deus está no controle. Ele prometeu estar conosco em todas as situações e por fim nos dá a vitória. Por isso nós não podemos nos vingar, nós não podemos agir por nós mesmos. Na ira do homem não se revela a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Nós não podemos agir por nós mesmos, mas sempre confiar no Senhor, porque Ele no final nos justificará. Queridos,
quando enfrentamos dificuldades, é fácil deixar que as circunstâncias porventura aqui nos dominem, porque nós somos falhos. Mas a esperança que temos em Cristo nos convida a olhar para o que está além das lutas, além das dores, além das nossas limitações. Ela nos incentiva a nos alegrar seguindo em frente. Como o salmista, ele declara no Salmo 42, verso 11, Davi, provavelmente: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É manter a esperança. Precisamos nos esforçar para nutrir essa esperança, alimentando-a através da palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Esse é um compromisso que você precisa ter diário, na comunhão e no testemunho dos irmãos. Por que nós estamos aqui hoje, mesmo em pouca quantidade? Porque nós temos um compromisso. Um compromisso com quem? Com Deus, primeiramente. Porque quando falamos de comunhão e testemunho, quando nos unimos como igreja e compartilhamos dessa comunhão e ouvimos as dores, as lutas, também as bênçãos e as vitórias, isso nos dá forças, nos dá esperança. E aí você entra num culto para adorar a Deus, para sair de lá de alguma forma edificado, curado, transformado. Cultuar, ou seja, congregar, ter comunhão, não é um pedido, é um chamado. É necessário para que nós possamos vencer as nossas limitações. Sozinhos, não somos nada. Deus viu isso ainda lá no Éden quando criou Adão. Não é bom que ele esteja só. Nós somos um povo, somos uma criação chamada a viver em comunhão, igreja. Alegrai-vos na esperança. Portanto, meus amados, esforcem-se para manter viva a esperança em seus corações, porque a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou repetir só essa parte final. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo disse isso em Romanos 5, verso 5. Se você tem o Espírito Santo de Deus, então creia nessa verdade. O amor de Deus já foi derramado sobre a sua vida. Não importa quão difíceis possam ser os dias, lembre-se que a nossa alegria, meus irmãos e minhas irmãs, não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque é muito fácil nos desviarmos, mas quando você olha para o Senhor, quando você olha para aquele que pode todas as coisas. E é engraçado, dia desse eu vi um desses vídeos curtos, eu até gosto de alguns que falam muito, em poucos segundos ali, quando Pedro estava afundando, indo em direção ao Senhor, ele grita, Senhor, me ajuda, que eu estou morrendo, estou afundando aqui. E o grito que ele dá parece que Jesus está lá, não sei aonde. Jesus só estende a mão e segura Pedro. O Senhor não está longe, igreja. Ele está perto, muito perto. E às vezes a gente acha que Ele está longe, porque nós não ouvimos o som da sua voz, não sentimos a tua presença, mas Ele continua lá. Nós é que temos que ir mais fundo, mergulhar mais fundo nas águas do Espírito e permanecer. A segunda coisa que eu aprendo quando eu pergunto como me esforçar mais, Paulo me ensina também no texto: sede pacientes na tribulação. Como é que eu me esforço então? Sendo paciente, é isso mesmo.
Exercer a paciência é fundamental para a nossa caminhada, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Em seguida, então, Paulo exorta a sermos pacientes na tribulação. A paciência, igreja, é uma virtude que muitas vezes faz falta no nosso cotidiano, não é verdade? Quantos de nós hoje não perdeu a paciência com alguma coisa? Às vezes no trânsito, no carro, está dirigindo ali, alguém entrou na sua frente sem dar seta, falou alguma coisa, ou você fez alguma coisa e ouviu que não gostaria. Às vezes você teve uma falta de paciência de manhã quando você acordou, para dar um café ali para o seu filho. Meu filho é mestre em me fazer perder a paciência às vezes. Mas é normal. E a gente tem que se manter equilibrado. E por aí vai, seu cônjuge, um colega de trabalho. Bom, a paciência é algo que você exercita o tempo inteiro. Precisamos então lembrar que a tribulação não é o fim, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Quando Deus permite que venhamos a passar por algum tipo de tribulação, é porque alguma coisa Ele está requerendo de nós. E uma dessas primeiras coisas que precisamos aprender a exercer é sermos pacientes. Em Tiago 1, nos versos de 2 a 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Você consegue entender isso? Tende por motivo de várias alegrias, né? O passardes, ou de grande alegria, perdão, o passardes por várias provações. Você tem que passar pela prova, como diz o louvor, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Pois é. Será que é possível isso? Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E aí, queridos, essas palavras de Tiago estão em comum acordo, né, com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5. Mas agora do verso de 3 a 4, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, se gloriar na tribulação. Consegue também viver isso? É um desafio. Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. O detalhe desse aprendizado que Paulo está nos concedendo aqui nessa noite é que uma coisa parece depender da outra. Eu tenho que passar por essas coisas para que um dia eu me torne um crente maduro. Um crente que saiu da meninice, né? Deixei de ser menino e me tornei um homem ou mulher de Deus. A paciência é um dos gomos do fruto do Espírito que precisamos cultivar diariamente. Ela é o resultado de um esforço contínuo para confiar em Deus, mesmo quando ventos contrários estão soprando sobre nós. Quando enfrentamos tribulações, meus irmãos e irmãs, temos a oportunidade de crescer e nos aprofundar na fé. É você transformar, né, um problema, uma situação contraditória, em uma oportunidade de exercer uma fé que venha a mover montanhas, que venha a realizar na sua vida um milagre que você nunca viu. Começa a pensar dessa forma. É um problema? É uma tribulação? Então Deus está me dando a oportunidade de exercer a minha fé e viver algo sobrenatural. É difícil às vezes pensar assim, mas é só você tirar o foco do problema e olhar para Jesus. Não é fácil, mas é um chamado de Deus para que nos esforcemos, para que venhamos a amadurecer espiritualmente e possamos refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, não se trata de você, se trata dele. Porque você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. Você hoje foi convidado, foi chamado, foi escolhido para refletir a glória de Deus. Ele poderia não fazer isso, mas ele decidiu fazer. Olha o tamanho da oportunidade que Deus te deu. Por isso que é importante
olharmos para o Senhor. Como podemos ser pacientes? Meditando na palavra. Leia, e não apenas leia, mas medite. E depois, pastor, aplique na sua vida. Busque a presença de Deus em oração e lembrando das promessas que Ele nos fez. E sabe quem que eu lembro quando eu leio essas palavras aqui? Eu lembro de Jó. Sabe por quê? Jó, ele experimentou, nós sabemos, conhecemos um pouco da história de Jó. A vida dele foi tomada, de assalto ali pelo inimigo. E nos primeiros capítulos do livro de Jó, nós vemos aquela destruição na vida dele. E depois disso, depois que Jó perde tudo, fica doente e tudo mais, pelo menos por 30 e poucos capítulos você ouve Jó se lamentando, os amigos de Jó, falando que não deviam, até que Deus começa a falar, lá no capítulo 42 do livro de Jó. E aí, lá no capítulo 38, perdão. Mas é no capítulo 42 do livro de Jó, depois de tudo, que ele experimentou ali, é na resposta de Jó que nós entendemos que todo o processo que ele viveu tinha um propósito. Por isso que é importante viver o processo, para que você possa alcançar o propósito. E nas palavras de Jó, do verso 1 ao 6, ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando Deus começa algo, Ele não para. O diabo não pode parar, você não pode parar. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, Jó fala, é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. O Jó está repetindo aqui o que Deus falou para ele. E aí ele fala no verso 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó só chegou a essa conclusão depois que ele viveu aquelas coisas terríveis que ele viveu. Ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso na vida dele. O Deus que trabalhou na vida dele a paciência em meio à tribulação. Jó pôde exercer. O detalhe é que, por todas as coisas que Jó falou, até mesmo amaldiçoar o seu próprio nascimento, em nenhuma das coisas que Jó falou, ele pecou contra o Senhor. Diferente dos amigos de Jó. O que eu quero dizer com isso é que quando você estiver na luta, na prova, na tribulação, fale com Deus. Expresse para Deus o seu sentimento, mas com reverência, com temor e tremor, mas fale a verdade do que você está sentindo para Deus. E assim como Deus honrou Jó, depois dessa experiência, dessa paciência que ele exerceu em meio à sua dura tribulação, Deus deu a Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. Às vezes as pessoas olham para aqueles que venceram, ou alcançaram coisas grandiosas, e falam assim: deve ter roubado, deve ter feito alguma coisa de errado. Isso não pode ser normal. Porque as pessoas só querem tomar posse dos frutos, mas não do processo que gera aquele fruto. Ninguém conhece a sua história. Aquilo que foi gerado lá na frente passou por um processo. E ninguém quer viver o processo, eles querem só as benesses. Mas você que começou a entender esse propósito hoje, entende que exercer a paciência na tribulação vai tornar você um servo, uma serva de Deus melhor. E o terceiro ponto, onde Paulo declara: qual o esforço, o que eu preciso fazer? Agora você precisa perseverar em oração. Porque é justamente agora que o inimigo
ele perde totalmente as suas forças se você continuar orando. E é isso que ele quer. Quando ele opera, encontrando brechas, tentando contra a sua vida, ele quer fazer com que você pare. E quando ele consegue, ele alcançou o seu objetivo. Daí para frente, é só ladeira abaixo. Então Paulo, ele nos exorta por fim aqui, dizendo, persevere em oração. É preciso. A oração é a nossa linha direta com Deus. Querido, nada pode impedir isso. Nem Satanás, nada, ninguém. Aonde você estiver, de olhos abertos, fechados, você pode se conectar com Deus em oração. Então não é desculpa. A oração é esse meio que Deus nos concedeu por meio da sua graça. É o meio pelo qual expressamos nossos anseios, nossas necessidades, nossa gratidão, etc. Em 1 Tessalonicenses 5, do verso 16 ao 18, nós somos instruídos por Paulo ali a orarmos sem cessar. E isso requer esforço e dedicação. Isso não significa que você, no seu trabalho, pastor, como é que eu vou orar no meu trabalho se eu estou fazendo outras coisas? Naquele momento, você vai fazer outras coisas, mas o seu coração permanece em Cristo. Mas você está ali limpando a casa, lavando uma roupa, caminhando na rua, dirigindo seu carro ou dentro do ônibus. Você pode estar com a sua mente conectada no Senhor. E isso é orar sem cessar. A oração não deve ser vista apenas como um dever. E infelizmente, alguns têm feito isso. Porque afinal de contas, Deus é seu amigo ou não é? Você tem um amigo por dever ou porque de fato você ama e confia naquela pessoa? A mesma coisa é quando nós nos dirigimos a Deus em oração. Não podemos fazer isso como se Deus fosse apenas o gênio da lâmpada. Eu peço e Ele realiza os meus desejos. Não, a oração é o momento que você, de forma mais íntima, busca relacionamento com Deus. Por isso que a oração tem que ser um momento de qualidade. Você está conversando com o Criador do Universo. Não é com o seu amiguinho da escola, com o seu amiguinho de infância, não. É com alguém muito mais importante. Por isso, devemos fazer isso com alegria e nos sentimos privilegiados, porque quando oramos, nos conectamos com o Criador do Universo, que se importa profundamente com cada um de nós. No momento da tribulação, igreja, é na oração que encontramos consolo, abrigo e renovo. Filipenses 4, do verso 7 a 8, Paulo diz assim, ele nos lembra, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Quando nos esforçamos para orar, que às vezes a gente não está nem um pouquinho afim, a cabeça está cheia, mas é nesse momento que você precisa orar. Para buscar ali a presença de Deus, é ali que você vai encontrar a paz que transcende todas as circunstâncias. Porque Jesus também é chamado de príncipe da paz. Eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A paz que Deus nos concede em Cristo, não é essa paz que o mundo oferece. Porque a paz que Ele concede é na alma, é no espírito, é no profundo do nosso ser. A oração nos fortalece, nos renova e nos guia. Se você está passando por um momento difícil, não desista de orar. Agora é o momento de você intensificar ainda mais a oração. Ore em jejum, ore em línguas se você crê no batismo com o Espírito Santo. Ore com fervor, ore em pensamento, ore falando, mas ore. Não deixe de orar, grite se for necessário, mas não se dê por vencido, esforçai-vos na oração, faça dela a sua prioridade e veja como Deus trabalha em seu favor. Eu creio
que vai chegar um domingo desse aí que nós vamos ouvir muitos testemunhos do propósito de oração que o pastor Adeilson levantou. Eu creio. Se você está orando por alguém, pelo seu amigo, se você tem um amigo de oração, eu creio que Deus vai realizar esse milagre pela fé. Eu creio que Deus já está fazendo muitos milagres. E nos próximos cultos, vamos chamar a atenção, vamos pedir a alguém aqui que tem algum testemunho para dar, pela oração que recebeu, pelo propósito que colocou, e aquela oração foi respondida. Sabe por quê? Porque isso edifica o corpo de Cristo, isso edifica a igreja do Senhor. E o maior exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia de oração, dentre muitos, é o próprio Cristo. Cristo orava o tempo todo. Ele estava em conexão com o Pai o tempo todo. Ele nos ensina em Mateus 6, os versos de 5 a 6, o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orarem em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Esses são os soberbos, né? Os fariseus, o qual Jesus confrontava ali, os saduceus, os escribas, os mestres da lei. Ele declara assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, aí ele aponta para os seus ouvintes, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, e aí vem um texto que nos deixa, eu já li isso aqui algumas vezes, eu entendi, mas até aquele momento eu não entendia, porque o texto diz: e o teu Pai que vê em secreto. Ué, mas você não entrou para orar? Ele tinha que te ouvir, né? Não, ele está te vendo. Porque o que vale mesmo é a sua atitude. Pois as suas palavras ele já conhece, como diz o salmista no Salmo 139. Antes de você pensar, ele já conhece os seus pensamentos. Antes de você falar, ele já conhece as palavras que vão sair da sua boca. Mas a sua atitude, que ele está vendo, faz toda a diferença. Porque ele diz assim: e ele te recompensará publicamente. Sabe aquela oração que você está fazendo e ninguém sabe? Você está pedindo por uma porta de emprego, pedindo, sabe, por uma restauração na sua vida, emocional, sentimental. Sabe aquilo que está só entre você e Deus? Tem que ficar aí mesmo. Tem coisas que você não pode abrir para qualquer um. Às vezes você não fala nem para o seu cônjuge, porque é algo entre você e Deus. Estou em pecado, pastor? Não, não é pecado, nada disso. É apenas algo que o próprio Cristo está dizendo. Você entrou para orar em secreto. É entre você e o Senhor. Mas quando a bênção chegar, quando a resposta de oração chegar, pelo seu compromisso, pela sua profundidade, pela verdade que você expõe ali em secreto com Deus, o que o texto fala? E Ele vai te honrar publicamente. Ele vai te recompensar à vista de todos. Mas não é por você, é para que o nome dele, através da sua vida, seja glorificado. Por isso que você tem que dar testemunho. E por fim, irmãos, ao refletirmos sobre essas palavras em Romanos 12:12, somos então desafiados a nos esforçar em 3 áreas. Alegrar-nos na esperança, seja o homem ou mulher de Deus cheio de esperança, mas alegre. Tenha paciência na tribulação, porque ela vai passar, mas o resultado dessa tribulação, pelo exercício da paciência, vai gerar um novo homem, uma nova mulher. E persevere na oração, porque é nessa perseverança que o diabo vai encontrar a sua derrota. É na perseverança da oração, como diz a palavra, que diz assim, nós devemos resistir ao diabo, né? Buscai, né, a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro nós devemos nos render ao Senhor, buscar ao Senhor, resistir ao diabo, aí é luta. E aí, por fim, ele fugirá de nós. Por quê?
resistir ao diabo exige esforço. Ele é poderoso. Nós somos mais fracos do que Satanás e seus demônios. Mas com Deus, somos mais do que vencedores. Com Deus, nós somos maioria, mesmo sendo só eu e Deus. Não importa o exército que se levantar, é Ele quem me guarda. Que possamos nessa noite juntos buscar alegria em meio às dificuldades, cultivando a paciência e mantendo a nossa vida em oração fervorosa. Irmãos, comecem a acordar de manhã ou no final da noite. Você está cansado, né? Vai para o lugar, monta lá o seu quarto de guerra, sua sala de guerra, sabe, o seu cantinho de guerra e vai para a batalha. Marcha, põe a boca no pó, grita, mas não se deixe vencer, não se deixe abater. Que a nossa fé, meus irmãos e irmãs, seja um testemunho vivo do amor de Cristo por nós e que através desses esforços possamos glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Lembremos-nos de que Ele está conosco hoje e sempre, e que em tudo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.